Muito bem. Mas isso não vai ficar disponível no YouTube, vai, Zé Vai. Ramalho? Boa noite a todos e a todas que vão chegando. Todas as nossas aulas estão gravadas e são disponíveis no YouTube, para que as pessoas que não assistiram o encontro possam depois assistir. Muito boa noite. Estamos novamente abrindo os trabalhos, né? Nosso trabalho de reflexão sobre o tema o que é a República. E já continuamos. O Rogério falava sobre essas questões estruturais dos governos que nós tivemos a oportunidade de encabeçar no Brasil. E essas questões estruturais passam pelo conceito de república, né? O que é que nós pensamos, o que é que nós achamos, o que é que nós aprendemos e o que é que nós fazemos em relação a esse conceito no Brasil. Falávamos agora há pouco tempo sobre questão cultural também, né, entre os Estados Unidos da América do Norte e Brasil, e tudo isso tem a ver com a forma como a gente faz a nossa organização social. E uma dessas coisas é a questão da república. Vamos lá. Daquilo que nós assistimos com os professores, o Rogério já colocava, podemos estar aberto o microfone. Eu vou deixar aberto aqui, pode... Mais uma vez, eu não tive tempo de assistir a aula, que, por incrível que pareça, eu assisti a aula de tarde e um colega de Londres me ligou que ele está apavorado, porque ele está desempregado lá e já mora há anos em Londres, mas diz que o Brexit, eles metralharam o pé deles lá e está difícil o emprego, até o governo vai dar uma ampliação do seguro-desemprego para quem perdeu o emprego durante a pandemia. Nossa. Porque está um nível de desemprego enorme lá. E eu fiquei mais de 4 horas com ele no telefone. Então, vocês me desculpem, eu não assisti a aula, mas vamos participar aí. Mas é bom a participação. Eu acho que até o professor Renato Giannini falou sobre a participação direta e a participação direta das pessoas, né? Da democracia direta e democracia indireta, viu, Stresser? Ele falou que, por exemplo, se eles tivessem tomado essa decisão do Brexit, consultado o parlamento britânico, talvez não tivesse feito o Brexit do jeito que foi feito. E essa coisa da consulta da democracia direta colocou assim a Inglaterra numa situação bastante difícil, porque a Inglaterra está numa situação bastante difícil por causa desse Brexit, né? E ele falou, às vezes, o problema da... Você está lembrado disso, Zé Ramalho? Sim. Às vezes, o problema da consulta e a democracia direta não é o melhor caminho para a resolução do problema. Por exemplo, você pode convencer as pessoas emocionalmente a tomar determinada posição, segundo lá o professor Renato, emocionalmente tomar uma posição que racionalmente não seria a forma mais adequada para a Inglaterra entrar. Eu não sei se é a Inglaterra ou é o Reino Unido, na verdade, né? Porque alguns países estavam fora O Reino Unido, acho que só a Irlanda ficou de fora, né? Mas qual Irlanda? Irlanda do Norte ou Irlanda do Sul? Agora você me pegou, mas só para completar aí que você está falando... A Irlanda do Sul, que a capital é Dublin, é a República da Irlanda. A República da Irlanda tem outra parada diferente da... Eu acho que é eles que ficaram de fora. Se não me engano. Então... Agora, o Rogério, esse meu amigo, ele é pai de santo lá, tem um terreiro em Londres. Ele diz que as capitais, as grandes cidades da Inglaterra, o Brexit perdeu. O Brexit ganhou no interior e na classe mais alta, que foi onde eles conseguiram mais votos para aprovar o Brexit. E foi no mesmo esquema da eleição aqui do Brasil e da eleição americana dos Estados Unidos, né? Com o esquema do Steve Bannon, da Cambridge Analytica, do Gabinete do Ódio, da xenofobia, de toda essa... Exatamente. A abordagem do Brexit que o Rogério está falando foi na questão da alienação sistematizada pelos meios de comunicação, né? Da forma como eles trouxeram falaram sobre a questão, trazendo a aula aquela sobre a mídia na política.
trouxeram um pouco daquele, quando foram falar sobre a questão da democracia representativa e a direta, nesses casos, dos prós e dos contras de cada uma. Isso tem a ver... Opa, desculpe. Isso tem a ver inclusive, muito... só um parênteses. Ele falou exatamente isso que o STS está falando, que o Brexit estava preocupado exatamente com esse problema de imigração dentro do Reino Unido. Eles não queriam saber de imigrante no Reino Unido, eles não queriam saber de gente da África, do leste europeu, do resto da Europa. Eles queriam preservar o mercado de trabalho deles. E eles deram um tiro no pé, porque se lembra, quando veio a pandemia, a pessoal do leste europeu voltou para o leste europeu. A Inglaterra, no Reino Unido, não tinha quem transportasse gasolina para o interior da Inglaterra. Os caras estavam sem gasolina, sem víveres, não tinha como transportar mercadoria para o pessoal comer no interior da Inglaterra, porque não convia esse pessoal que estava do leste europeu retornar, quer dizer, retornar para a Inglaterra. Era isso que eu queria dizer, que foi um problema esse Brexit, né? Era isso. Desculpe, Zé Ramalho, que interrompi. Não tem nada a desculpar. Eu acho que tudo é válido, a gente tem que lembrar essas coisas, porque vai encaixando. E cada um faz a sua conexão com aquele assunto que é o tema do encontro, né? Como acontece e como se dá essas relações no mundo e como o Brasil está se colocando ou se descolocando, né? Na montagem da sua estrutura cultural e que traz esses valores e essas relações para o dia a dia. Como é que nós nos relacionamos com a coisa pública, né? Não é à toa. Lá no Rio Grande do Sul, o gado é chamado de res. Não sei se você já viram isso. O pessoal da minha esposa chama... hoje não tem carne, hoje tem carne de res. Carne de porco, carne de ovelha e carne de res. A res é coisa, né? Então, coisa pública, esse sentido, como é que nós nos relacionamos aqui? Volta e meia a gente tem conversado sobre isso, né? Que é muito bom a gente cobrar dos outros, né? A correção, o horário, né? Mas quando toca no nosso cantinho, a gente dá uma ajeitada. Foi um pouco colocado também pelos professores essa coisa do jeitinho, que nada tem a ver com o pensamento republicano. A grande diferença das nações, outras nações do mundo, que são bem mais velhas, já passaram por processos de barbárie, que nem nós estamos passando, né? Há 400 anos, mais ou menos, e que vão influenciando a nossa forma de pensar e de fazer as coisas. Mas a lição sempre é de casa, né? Como é que a gente faz a lição em casa? Como é que a gente relaciona com as coisas que nos dizem respeito? É isso que nós temos que tentar puxar para essa conversa daqui. Eu só queria fazer aqui, eu olhei o que era res aqui no dicionário. Res é uma palavra cuja etimologia é indefinida, mas muitos estudiosos sinalizam que se origine do vocábulo árabe ras, que significa cabeça. Talvez por isso seja confundida com boi, em razão da expressão comum cabeça de gado para referir ao boi. Pode ser. Eu acho que talvez seja um outro significado do res pública, porque res pública tem a origem do latim, né? Do latim a compreensão era coisa, né? Tanto é que eu não conheço o latim, mas aquilo que a gente procura entender alguma coisa, esse termo é colocado. Se pode vir do árabe, tem muita coisa. Nossa língua é muito marcada pelo árabe também. É reses de gado, o que está cheio no Brasil, pelo menos 30%. Bem colocado. Tem a ver com a aula de hoje, né? A res pública. É a melhor definição, para dizer a verdade. É verdade. Então, continuemos. Então, mas antes, a gente estava conversando antes de ser gravado, antes do pessoal estar aí, eu só queria fazer uma revisão, né? Que eles citaram muito o Francisco de Oliveira Viana, que é um sociólogo carioca, né? E ele fala sobre essa noção de espírito público, de partido e de assaltos aos cargos públicos para fruição e vantagem.
Quer dizer, o pessoal toma o Estado, toma para ter vantagens dentro do Estado, né? Outra coisa, também ele fala do Tocqueville, que é o divórcio entre o Brasil legal e o Brasil real, né? Eu acho que, segundo o Antônio, como é o nome do outro professor lá, que estava dialogando com o professor Renato, ele fala que exatamente as pessoas têm essa dificuldade no Brasil de aceitar a lei, porque para ela parece que a lei é uma coisa longe dela. Ela se torna uma pessoa mais poderosa se ela descumprir a lei, né? Então, essa semana mesmo a gente viu os caras mataram uma pessoa lá num estado X aí que não estava usando não, Sergipe, não era? Colocaram o cara dentro de um carro de polícia e botaram o Da Genivaldo. PRF. Então, se veja, o cara estava sem capacete. E, ao mesmo tempo, demonstraram o presidente da República fazendo essas passeata que ele faz, essas motociata, sem capacete. Então, a gente vê, por exemplo, em São Paulo, o pessoal fala, mesmo que a pessoa negra está andando direitinho, os caras já pulam do carro com a arma acionada, né? Como mataram aquele menino em São Paulo, por exemplo, o procedimento da polícia não ficar com a arma acionada. E os caras já deixam a arma acionada embaixo da perna, né? Já saem com a arma acionada debaixo de dentro da viatura. Então, existe essa discriminação de o que é o que um pode fazer, o que o outro não pode fazer. É república para quem? E não é república para outro, entendeu? É muito estranha essa situação. Então, ele fala, o professor lá, Giannini, fala muito da lei, né? A quem serve a lei, né? E o brasileiro um pouco refratário a essa coisa de obediência à lei, né? Hoje mesmo eu tive que fazer um monte de documento e de cartório. Fala, pô, mas para que tanto documento? Quer dizer, porque o professor Renato falou que as pessoas vão desconfiando, o Estado vai desconfiando que o cara não quer cumprir a lei, então pede documento, você tem que ir cartório. Pô, é um saco, né? Mas ele disse que o povo americano já é mais afeito ao cumprimento da lei, quer dizer, tem outra cultura, vem de outra, não sei se é melhor ou pior, mas vem de outro tipo de formação cultural, né? Enfim, muito bom. Eu achei o debate dos dois, mas eu não achei fácil, eu achei difícil. A questão importante que eu acho, Rogério e companheiros, é que a gente está querendo discutir, às vezes, o final de uma história, uma trajetória de povos diferentes que o brasileiro, muito diferentes. Começa pela formação, começa pela orientação de cultura religiosa e outras tantas que se somam a formar uma personalidade do brasileiro, se é que existe uma. Nós temos um perfil brasileiro, aí seria uma questão de antropologia, mas se a gente não entende como é que pensa o cidadão brasileiro, cidadã brasileira média, não tem como a gente querer comparar. Isso é um erro crasso, e eu não fico indignado, porque depois de 30 anos de serviço a gente acaba compreendendo um pouco mais, né? Mas me chama para a discussão sempre quando a pessoa coloca essas comparações, de querer ser tal igual a um povo. E não se dá conta que todos os povos, quase todos os povos, passaram por seus momentos de profunda dor que cometeram os outros povos. Pega a história da Europa, é um absurdo de sangue, suor e lágrimas. O próprio povo americano só se estabeleceu como povo americano depois do norte, né? Depois de dizimar os seus próprios índios e suas florestas. Então, não existe santo na história. O que a gente tem que ver é assim, o que a gente pode fazer com o nosso aqui. Qual é o nosso sentido de país, de nação ou nações, porque somos várias, né? E essa multiplicidade de nações, é preciso haver um denominador comum. E tem sido muito difícil, porque as pessoas, em geral, veem que a solução ou o problema está com o outro. É o outro que é o problema. E faz, como eles citaram
na aula, né? A questão do som alto, fazer um churrasco com som alto é meu direito, né? E a gente primeiro vê o seu direito e esquece que a gente vive uma coletividade. É quase um padrão de conduta isso. E muito devagar as coisas precisam ir mudando. E elas só mudam, eu tenho certeza disso, a partir da nossa postura. Mesmo que pareça o diferente, o chato, mas precisa ser a nossa postura. Porque é só assim que consegue a gente avançar em um pouco mais de equilíbrio. Não precisa seguir outros modelos, né? Então, a questão do Brasil e desse costume de dar um jeito nas coisas, ela precisa ser falada e precisa ser mudada na educação, nossa educação. Dionísio, levantou o braço, a mão. Está aberto? Pode ir. Taca a ficha. Obrigado, Zé. Não, é só mesmo nessa reflexão que você fez aí, que é interessante, né? Que muitos pensam que eu estou no meu direito, né? E não prevalece dos outros, né? Da mesma maneira, em geral, podemos dizer que uma república é uma forma do governo cujo ele pode ser descentralizado pela separação do legislativo, executivo e judiciário, que é um conjunto que trabalham para que possa prevalecer a república, né? Entra um pouco nesse método aí de as pessoas acharem que está sempre no direito dela, né? Mas não, né? O direito é um conjunto de normas e leis e execuções, né? É isso, Zé. Muito obrigado. Sim, exatamente. Fala, Stresser. Pode falar. Tem dado muita discussão, né? Eu vejo essa questão de ideologias dentro do próprio partido, de feminismo. Tipo, eu me considero um cara feminista. Minha irmã, a Guta, diz que eu sou feminista, mas ela me alerta quanto as mulheres que elas sofreram tanta agressão na vida e passaram por tanta dificuldade, que o feminismo para elas acaba se confundindo com um machismo ao contrário, um feminismo que é um machismo, um feminismo contrário. Da mesma forma, isso aí tem já discussões a religião, que você tocou no assunto aí. Quando a religião, a gente num partido político, a gente são pessoas de diversas religiões, né? E eu só levantei a mão, na verdade, eu falei do feminismo porque foi inspiração aí de cima, porque não ia falar isso. Eu falar só que interessante o tweet do Papa Francisco de hoje, que ele diz: a diversidade de religião não justifica a indiferença nem a inimizade. Pelo contrário, a partir da fé religiosa é possível tornar-se artesãos de paz e não espectadores inertes do mal, da guerra e do ódio. Só isso que acho que religião e política, pelo menos o Papa Francisco, ele sabe interconectar elas muito bem, né? E é um desafio muito presente, né, Stresser, em todas as nossas relações, porque todos nós temos uma expressão ou não temos a expressão. E o fato de não ter a expressão não significa que seja mais certa, que os outros não possam ter. Essa coexistência é muito importante, porque só nos amadurece. Eu não posso dizer muita coisa, mas acho que quanto mais diversidade, a gente consegue compreender melhor o ser humano que convive conosco, né? Alguém mais? Vamos passar para o tópico 2? Fala, Zé. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu está com problema de aceleração aí. Está com algum efeito na voz. É porque tu falou em feminismo, Stresser. Ele está com a voz bem fininha agora. Está muito acelerada. Mulherada vai querer me matar quando eu ver eu dando risada dessa piada.
Não. Está com eco. Eco e muito rápido. Fala com o Dionísio aí. Não está aparecendo. Acho que o Dionísio te sacaneou, hein? Ah, então tá. Tá bem. Não, eu ia introduzir a questão, outro desafio que eles colocaram era... Está me ouvindo? Está ouvindo? Colocaram o desafio, não, eles colocaram a questão que república e democracia pode não ter nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Que é possível conviver a república com um ambiente não democrático. Né? Basta citar o caso de alguns casos mais recente da Coreia do Norte, em que não existe, na verdade, uma democracia direta, né? Ou participativa, na forma como a gente conhece no Ocidente. Mas disse que são república, pela questão de como se organiza a administração. Isso é uma coisa bem interessante que eu achei, porque desmistifica algumas coisas que a gente acha que chamar de república é como se fosse algo do povo. E não, né? A democracia é do povo, é a forma de onde emana o poder. Essa é a questão que eles levantaram. E a gente precisa fazer isso aqui no Brasil, compreender isso aqui no Brasil. Eu acho que abre o espaço para isso agora. Eu acho que o fato de chamar democracia não quer dizer que seja democracia também, né, Zé Ramalho? Por exemplo, você vê a República Democrática do Congo, não tem nada democrático. Nada o Congo é democrático, um troço terrível, né? Mas, enfim, então nós estamos cheios, aí no Brasil está cheio de refugiado do Congo, porque se você não dançar no batuque dos caras, você está no sarrafo, está no pau, entendeu? Então é bastante complicado. Novamente, eu estou aqui nesse grupo, eu reitero que um dos grandes papéis do partido é a educação política. Quando o Lula ganhou em 2003, eu falei no partido, olha, é uma boa oportunidade de fazer educação política, entendeu? E o pessoal parece que não escutou, parece que isso ficou em segundo grau. A gente fazia reuniões periódicas do partido, trazia o pessoal para falar como é que é a eleição, como é que é na eleição, como é que ocorre, como é que se... Né? Era muito difícil. Formação política, eu acho que uma das coisas mais difíceis dentro do partido é formação política. Né? E não sei. E eu acho que ignoraram essa coisa da formação política. Enfim, eu não sei porque eu caí nessa conversa aqui, porque demanda leitura. Mesmo em Cajamar, a gente via que os cursos em Cajamar começaram a cair o nível dos cursos lá em Cajamar. Sabe? Eu me lembro de um curso que eu fiz em Cajamar e depois, 10 anos depois, eu fui novamente um curso em Cajamar. Eu achei que o nível das discussões tinham caído muito. A coordenação tinha caído, estava muito ruim. A forma de formação política estava muito ruim, as discussões eram muito ruins, a disciplina do pessoal nas reuniões, porque a gente ficava 3, 4 dias em Cajamar discutindo política, né? E eu senti que houve após a vitória do Lula, era uma oportunidade de trabalhar fortemente em educação política, sabe? E eu não notei essa vocação do governo PT para a formação política. É minha visão. Claro, foi para lá, como é que chama? Para o Perseu Abramo. Eu encontrei o pessoal de vários sindicatos do Brasil, do América do Sul inteiro, fazendo curso na Perseu Abramo. Sabe? E o pessoal bastante engajado, sabe? Mas eu achei que faltou muito de formação política nossa, básica, sabe, para o pessoal do partido, né? Discutir coisa básica, como coisas
baseado na... Você falou tanto na teoria do Paulo Freire, baseado na teoria do Paulo Freire, né? A senhora está sem gás. Por que a senhora acha que a senhora está sem gás? Por que houve aumento do gás? A comida está cara, o arroz está caro. Por que a senhora acha que o arroz está caro? Porque, sabe, discutir essas coisas básicas com as pessoas, né? Teve aquela distribuição de cesta básica lá não me lembro em que bairro. Eu encontrei com o Dionísio lá. Falei, Dionísio, nessa distribuição de alimento e a distribuição de bujão de gás era uma oportunidade de conversar politicamente com as pessoas antes de entregar a cesta básica, né? Porque senão fica só no assistencialismo. É a gente discutir por que a senhora acha que está... Por que a senhora tem dificuldade de arrumar escola para seu filho? Por que depois seu filho tem dificuldade de competir para entrar numa escola pública, né? Então, trazer essa discussão para o pessoal, porque eu acho que é formação política que nós estamos precisando, para o pessoal entender o que é democracia, o que é res pública, o que é democracia direta, o que é democracia indireta, como é que funciona o partido político. O pessoal tem horror a partido político, sabe? Tem medo, acha que nós somos alguma coisa esquisita, sabe? Mas, enfim, faz parte da formação. O americano também não tem formação política. Você pega para discutir política com o cara não sabe nada, acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, que a capital do Brasil é Buenos Aires. Eles vivem numa alienação total. Esse é um programa, diferente é um programa do europeu, mundial. diferente do europeu. Diferente do francês. O francês é um povo educado politicamente, entendeu? Desde a escola se discute. O argentino é um povo que tem uma educação política. Agora, nós aqui no Brasil, esses dias eu falei até para uma colega, em algum lugar, não me lembro, eu falei, olha, a minha sensação é que nós estamos sempre começando, parece aquele professor que dá aula para analfabeto, entendeu ou não? Mobral, você lembra do Mobral antigo? Ele dá aula sempre para analfabeto, sempre para analfabeto. A gente tem a sensação que está sempre começando. E a pessoa falou, olha, Rogério, eu sou uma pessoa de começos e recomeços. Começos e recomeços. Eu falei, olha, você é feliz, eu estou ficando cansado desses recomeços, entendeu? Porque a gente está sempre recomeçando. Você faz... sabe, as pessoas têm que ajudar também. Tem um processo difícil isso. Tá bem, Rogério. Vamos lá, sem querer cortar, mas cortando, o Dionísio, depois o Stresser. Pois é, só pegando um gancho aí da fala do Rogério aí, da República, democracias aí, democrática, né? O seu segmento foi caracterizado por uma liberdade de expressão, o direito da população ao decidir para governar o país, né? Então, com isso tudo também traz uma reflexão boa aí, é que, assim, quando ele fala em formação política, ao qual o partido hoje talvez esteja ainda engatinhando, o qual não era assim no passado, foi devido aos 13 anos do governo, né? Nós tivemos 13 anos no poder e dargamos formações políticas, né? E com essa dificuldade na situação financeira das famílias, resolveram investir no assistencialismo, né? Da mesma forma que o Rogério fala aí, assistencialismo é bom, para ajudar, sim, com certeza, mas teria que ter mesmo essa formação, primeiro saber de onde vem, para onde vai, o porquê está fazendo isso, né? As pessoas no partido usam muito o método Paulo Freire, mas no linguajar para fora, né? Porque para dentro mesmo não vê esse trabalho acontecendo. Eu acompanhei exatamente, Dionísio. Formação. Bingo. E eu fui um dos felicitadores nessa gestão agora que terminou agora em maio. E eu vi uma dificuldade muito grande. Por quê? As pessoas, quando ela fala em formação política, ela pensa em uma pessoa, num conjunto, que aquilo é o bom para ela junto com aquele parlamentar, e não na formação social mesmo, entendeu? O que eu vejo muito acontecendo é isso, a dificuldade de expressar isso para fora. Eu vou relatar uma coisa aqui que eu acho que eu estou cobrando desde fevereiro, eu não consigo avançar nisso. Hoje eu estava fazendo um levantamento dos novos filiados que estão na aba de formação.
E eu não consigo fechar isto para que as pessoas venham para dentro para saber o que é o partido, como é que funciona, qual é a característica disso, falar um pouco não só do nosso partido, falar das benfeitorias e a comparação da política da esquerda para a direita. Então, é muito difícil isso. Quando você fala em fazer uma aula chamar essas pessoas, eles acham que em meio-dia está resolvido. O cara está apto. Tudo bem, ele está afiliado e ser votado e votar, internamente ou externamente. Mas, politicamente, não. Tem muitas pessoas que não estão aptas devido a essa circunstância. Ele acha que está no partido, estou filiado, faço parte, está resolvido. Não, eu não vejo essa característica hoje no partido. Isso não me estresse muito, porque às vezes pessoas que querem talvez até participando e às vezes tem algumas dificuldades. Eu acho que o partido deveria pensar muito nisso. A Fundação Persal Brando está fazendo um bom trabalho, mas não consegue atingir a qualidade que eles tanto queriam atingir. Entendeu? Só para contribuir um pouco. Obrigado. Muito bom, Dionísio. Eu gostei. Obrigado, Dionísio. O Stressler, pode falar. O Dionísio acabou falando muito aí, meio que uma sincronicidade. Ele pegou o gancho aí do Rogério, que é bem mais ou menos o que eu estava pensando. E o Zé Carlos, acho que o problema é aquele efeito de aplicativos, alguma voz que está ligada ali diferente. E o Zé Roberto, boa noite aí, Dionísio, todos. Enfim, o negócio é que, pegando ainda o gancho agora do Rogério, que passou para o Dionísio, a gente tem, na verdade, né, meu filho está cursando o ensino médio, que antigamente era o nosso 3º grau, né? E começou agora o novo ensino médio, que, graças a Deus, acho que eu não sei por quê, porque eu não estudei, se foi o Rogério talvez saiba, se foi por decisão judicial, as crianças que já estão jovens, né, porque já são jovens que estão cursando o ensino médio, eles não tiveram que ingressar no novo ensino médio. Agora, quem ingressou no primeiro ano do ensino médio este ano, obrigatoriamente entrou nessa reforma, como é que eu vou dizer, que foge sei lá, da filosofia que a pessoa tem que aprender para ter a base na política, ela tem que ter uma base filosófica. Tipo, meu filho tem aula de sociologia e aula de... Como é que é mesmo, filho? A sociologia, o que é a outra? Filosofia. E daí agora trocaram uma dessas aulas, ou duas, por educação financeira, que eu acho que eu já até falei isso aqui em outra reunião. Vou até repetir, porque eu acho isso muito importante. É o governo, o sistema atual neoliberal, fascista mesmo, com forte caráter fascista, suponho eu. Esse governo ele está ensinando a pessoa, ao invés de questionar o que ela pode fazer para ganhar dinheiro, qual trabalho, qual serviço ela pode prestar à sociedade para ter um retorno. Por que ela ganha pouco? Pô, eu trabalho tanto, por que eu ganho pouco? Para colocar uma aula onde eles ensinam como você sobreviver com o pouco que você ganha e ainda mostram esse empreendedorismo uberizado, né? Que aí, pegando aí, eu tenho uma amiga lá da Universidade Federal do Rio, ela está escrevendo um trabalho sobre a importância do Gramsci nessa questão desse estudo. Que antes a gente teve a maquidonalização, lá nos anos 90, onde os empregados passaram a ganhar menos, trabalhar bastante, mas eles ainda tinham recolhido INSS, e tinham seguro-desemprego, tinham garantido todas as garantias que hoje em dia, com a uberização, o motorista do Uber, o entregador de Uber Eats, ele não tem mais direito trabalhista nenhum. E eles não sabem que tudo isso que o Dionísio falou e o companheiro Rogério falou também, que
tudo se baseia na decisão política. Ninguém pode dizer, eu não gosto de política, não tem uma educação política lá desde a escola. Tudo bem, tem filosofia e esqueci do nome. Sociologia. Sociologia. Obrigado. A filosofia, a sociologia, que ensina a pessoa a pensar, é a base da política, né? A gente tem que ler isso para entender, por ler Marx, ler Engels, ler o Gramsci mesmo, da parte da esquerda, e acho que até ler os autores da direita para compreender como eles pensam. E isso devia ter uma aula de política, igual a gente tinha quando está aqui, acho que todos já temos essa idade, que tinha no nosso tempo a aula de USPB e EMC. Era uma coisa meio militarizada, assim, mas eles não deixavam de ensinar isso aí que o Dionísio falou, dos 3 poderes, que tipo que um equilibrava o outro, legislativo, disseram porque já era nos anos 70, né, quando estava na escola, então já tinha de novo estava instituído aquela democracia que elegia só deputados. E enfim, ali tinha uma educação. Pode parecer um paradoxo, uma coisa muito louca falar isso, mas parece que a ditadura militar dava uma educação política melhor do que em 13 anos, o Dionísio falou, a gente teve no governo e podia ter melhorado, e melhorou com a sociologia, com a filosofia, né? A questão de conversar agora mais recente sobre gênero nas escolas, que foi uma luta dos sindicatos de professores, que estão organizados politicamente para poder lutar pelo direito a ensinar uma ideologia de gênero na escola, porque se eles não fossem politizados, eles iam abaixar a cabeça como funcionário público e aceitar o que estão querendo colocar, que é um bridão, né? Que a gente falou em res lá no começo. A res ela usa o bridão para quê? É só olhar para frente. Quando você vai usar um boi, um cavalo, um burro para puxar uma carroça, você vai botar nele um bridão para ele só poder enxergar aquilo que você quer que ele enxergue. E a politização ela faz parte de você ver amplo, como todos nós aqui, só tem cara cascudo que eu vejo, de política, e que a gente está discutindo em alto nível aqui, justamente por todos os companheiros aí se interessarem e estarem ativos na política há tanto tempo. Até foi falado aí do PSDB, eu fui filiado há 33 anos no PSDB, e que nem o Alckmin eu saí desde 1988, quando era aquele ideal que eu acreditava. Eu fui lá, tinha 18 anos, me encantei com o que falou o Mário Covas, que falou o Zé Richa, até o que falou o Zé Serra. Aquilo me emocionou de plantar uma social-democracia no Brasil, que eu via fortemente isso acontecer no primeiro governo do FHC. Né? Mas eu vejo hoje, se o nosso companheiro Lula já tivesse ganhado lá atrás, aí sim, hoje a gente estaria vivendo uma social-democracia plena, talvez até com um regime parlamentarista, mas sem tirar esse total poder do presidente. O presidente tem poder de veto, entendeu? Não pode, o que não pode no parlamentarismo, se não me engano, é o cara ficar fazendo coisa por decreto, igual esse aí usa muito. Que, tipo, depois eles derrubam lá no Congresso, mas dependendo da negociação política, aquilo ali vai se enrolando, e aquele decreto fica valendo 3, 4 meses, passa uma boiada, até votarem que derrubarem o decreto do presidente. Né? Então, enfim, as pessoas na escola não estão aprendendo isso, elas acham que todo político é ladrão, porque a mídia de massa só mostra, ela não mostra, tal fulano fez isso de bom, né? Mostra o Bolsonaro inaugurando a obra do Lula, isso eles mostram. Agora, eles mostrarem aqui, cada cidade no jornal, tipo o nosso aqui da RPC, que é um telejornal meio infantil, mas eles vão lá, desculpa, já vou encerrar, mas eles vão lá e mostram que o bairro se juntou, fez um abaixo-assinado para fazer uma ponte, que é a proposta dos nossos CPLs, né? De juntar pessoas para começar a conversar de política e fazer exigências dos nossos direitos junto ao poder público, como botar uma ponte naquela pinguela, que se você não tiver uma ponte, você vai ter que andar mais 1 quilômetro para cada lado ou 1,5 quilômetro para o outro para atravessar, entendeu?
As pessoas precisam conscientizar que tudo isso parte, a política parte da base, do povo solicitar quem ele elegeu, que o povo tem direito de ir lá e cobrar. O voto é secreto, mas ele pode chegar lá e declarar: fulano, eu votei em você. Como eu já critiquei o Lula, tem lá no meu blog até hoje, se alguém quiser ler. Critiquei a Dilma, sabe, um pouco. Porque eu votei neles, apesar de ser PSDBista desde 2002. Não é que eu traía, que eu abandonei as reuniões do PSDB. Estava afiliado só no papel. Mas eu cobrei. E cobrei de uma forma que o Requião cobrou 3 vezes da Dilma, de uma forma bem dura, por exemplo. Mas a presidenta Dilma veio aí e falou que entende o posicionamento político, que o Requião estava certo na cobrança dele. Pessoas precisam criar mais pessoas que nem o Requião, a Dilma, que nem nós que estamos aqui agora. E não jovens que vão votar para tirar o fascismo só. Jovens que nem a Ana Júlia, por exemplo, que tem 22 anos e é candidata a deputada estadual com a cara e da coragem, e eu não duvido se 2 ou 3 aqui não vão votar nela, por saber que a guria realmente ela é, como disse o Xixo, uma força da natureza. E, concluindo aí, Ana Júlia é um bom exemplo para adotar uma lei que, pelo menos no Paraná, a gente comece a ter um ensino político no secundário, né? Antes de ingressar na faculdade, a pessoa entender uma coisa de política e se interessar por participar de um grêmio universitário político, né? Que está acabando também. A UNE, a UP está às moscas, quase, mas tem lá uns 20, 30 companheiros que mantêm, que nem a gente na Zonal Boqueirão, mantém de pé. Mas os jovens não podem se interessar em só lá votar para tirar o fascismo, o inominável, isso, é aquilo. E tem que saber por que ele está escolhendo o presidente Lula, qual que é a diferença da esquerda, que a esquerda é uma posição, não é só política e mercadológica, ela é uma posição de coração. A esquerda é uma posição humana perante a vida, o companheirismo de dividir o pão, mas, enfim, aí já está se transformando em discurso, e de discurso aqui todo mundo conhece. Muito bom, obrigado, Stresser. Para fazer algumas amarrações aqui com o Stresser estava colocando, e o que o Rogério colocou também. A gente tem que lembrar que já de algum tempo atrás vem sendo pensado, bem antes do lançamento, vem sendo pensada uma forma de trazer essa discussão política do pé no chão, bem do jeito do Paulo Freire, nas camadas populares, nas periferias. E veio agora, no ano passado, foi nos colocado o desafio de montar os conselhos, os CPLs, né? Então, e a gente... Comitê Popular de Luta. Os comitês de luta, e agora com a campanha do Lula, que se transforme em Comitê Popular de Lula. O que eu quero dizer com isso? Que esta forma de trazer conversa e ação é uma antiga maneira de fazer, enquanto nós não éramos governo do Lula. Eram feitos nas comunidades eclesiais de base, em diversas outras manifestações. É um desafio que tem sido difícil, porque parece que as pessoas montam, mas não participam, né? Então, é um desafio para agora, é a educação política. É essa educação política que está sendo desafiada para se fazer. E são milhares no Brasil já montados. A segunda observação que quem fez foi o Stresser, é a respeito da educação agora formal, né? O ensino médio, antigo segundo grau. Nós voltamos à educação tecnicista, à educação técnica, a educação para o adolescente, o que vai entrar no mercado de trabalho, saber fazer e não preocupar-se em pensar. Essa é a ideia dessa mudança de agora. Nós já lidávamos com isso na reforma da educação em 94, 96. Né? Eu participei da reforma da educação lá de 70 e poucos, em que entrou o SPB, Educação Moral e Cívica. E nesse ponto eu queria dizer o seguinte, que os desafios daquela época
eram completamente diferentes dos desafios de agora. A sociedade tinha uma montagem, uma dinâmica muito diferente da de agora. Agora, por conta desse avanço das mídias sociais e dessa forma brutal de convencimento e alienação, fica muito mais fácil convencer as pessoas que não saber é mais importante do que saber, que é o que tem sido feito, que tu falaste, Stress, né? Não saber, não preocupar-se com o outro, uma educação baseada no individualismo, na competição e como ganhar dinheiro fácil, que é uma falácia, né? Então, essa tentativa de agora, de tirar a reflexão, a educação humanista não interessa para o liberalismo e para o neoliberalismo. Mas isso é o que nós temos que enfrentar. Qual é a nossa preocupação enquanto Brasil, enquanto nação e sistema político? Então, por menos que a gente faça, por menos pessoas que se reúnam, quando a gente levanta essas questões que cada um de nós aqui está trazendo, esse é um desafio, porque seguramente a gente vai replicar isso com outros ambientes, com outras pessoas, na família. Cada vez mais, nossos filhos, nossas filhas vão acabar provocando isso. Pode ser que leve mais tempo, mas não fazer é pior do que ficar esperando acontecer que alguém nos traga um modelo pronto. Então, eu acho que a gente tem muita coisa pela frente ainda, né? Estamos fazendo isso a nossa parte. Não, a gente não consegue esgotar o assunto e cada um que puxa um assunto, por mais que fuja do tema principal, que não é o caso, a gente manter essa rigidez, vai provocando as nossas preocupações em trazer mais conhecimento. E como disse o Rogério, cada vez que alguém provoca com algum pensador, algum teórico, se a gente for atrás, a gente passa a semana toda lendo para saber. Agora, a gente precisa compartilhar isso. E eu acho bom que o Rogério traga esses desafios, porque nos leva a pensar, bom, o que esse cara pensou, né? O que esse cara trouxe de contribuição até para mim dizer não? Então, a gente tem agora, esse é o penúltimo encontro, né? Para o último encontro, o Zé Roberto tinha dado a sugestão, e a gente acolheu, né, de fazer um encontro presencial. Não vamos fazer híbrido, porque aí vai ficar muito complicado. Então, a gente vai fazer um encontro presencial. Na semana agora, eu passo pelo grupo a organização, horário e assim por diante, tá? Ficamos certos para a gente poder fazer, já com a entrega dos certificados do primeiro e segundo módulo. Tá, Zé? Tá bom? Quem mais quer falar alguma coisa? A gente vai ter mais um tempinho. Zé Carlos, eu preciso sair, eu vou pedir desculpa, pessoal, porque eu falei para você que tinha um compromisso agora às 8. Certo. Mas eu faço uma sugestão, que não acabe só porque acabou o curso lá, que a gente coloque outras coisas para ser discutida. Por exemplo, o Stress levantou, social-democracia, levanta outro assunto, socialismo. A gente pode discutir alguma coisa sobre o Manifesto Comunista, várias coisas trazer para a gente discutir as coisas, não só conjuntura, fazer uma rápida digressão no que se refere à conjuntura, mas trazer coisas teóricas que nos ajudem a entender a coisa. E outra sugestão é que, se permanecer o grupo, que seja liberado para todas as pessoas falarem no grupo, assim, porque ficou só o administrador pode intervir no grupo. Eu acho que quando é um grupo de discussão aberto, é bom que deixasse aberto para a gente mandar outras informações, claro, sempre dentro da competência e atribuição do grupo de discussão, mas que todos pudessem mandar informação para esse grupo, porque senão fica para mim, acho que fica um cerceamento do grupo, no meu entendimento. E a minha sugestão é que seja aberto para a gente mandar outras informações. Eu gostaria de ter mandado, por exemplo, alguma coisa sobre o Tocqueville, sobre o Francisco de Oliveira Viana, sobre um vídeo sobre o Platão, o cara falando sobre o Platão, da República de Platão,
mas a gente fica impossibilitado de enviar por causa que só o administrador pode mandar informação. Eu sei que se abrir muito Dá para clicar aqui, pessoal, desculpa. Dá para clicar o pessoal aqui começa a mandar muita coisa que não tem pertinência, mas eu acho que a gente poderia deixar esse grupo aberto. Eu peço desculpa a todos, porque eu vou sair porque eu tenho outro compromisso. Tá, um abraço tranquilo. a todos e obrigado, tá? Obrigado, Rogério. Tchau. Só um pouquinho, Rogério. Só um pouquinho. Só que eu vou bater uma foto aqui, ó. Para quê? Que tu esteja presente. Só um pouquinho. Pronto. Pronto, batido. Está me ouvindo? Então, acho que a gente podemos continuar conversando, mas aí vai ficando vazio, né? Na semana a gente conversa sobre o último encontro. Mais alguma coisa, uma observação? Alguém quer falar alguma coisa para encerrar? Zé Carlos, tu ia dizer depois? Conseguiu falar? Conseguiu arrumar aí? Não. Fala aí, companheiro Zé Roberto, também. Como é que é? Fala alguma coisa para a gente também, companheiro Zé Roberto. Zé Conversamos Carlos, semana que vem. A semana que vem, tá bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todos estarem aqui, para nós todos, né? A gente acaba sempre aprendendo com essa formação. Obrigado,